partido de centro-esquerda, fechava com a minha posição, e eu tinha uma admiração pela figura do Tancredo Neves, também do Ulisses Guimarães e outras expressões do MDB nacional, e acabei me filiando, então. Aí surgiu o PP, que vinha mais ao encontro das propostas que eu tinha, do que entendia naquele momento. Achei que era o partido com o qual mais me identificava, acabei me filiando. E, fruto dessa filiação, acabei já saindo pelo Alto Vale do Itajaí, fazendo filiações e ajudando a organizar o partido, os diretórios municipais em vários municípios. Assim, eu acabei conhecendo alguns municípios como Vidal Ramos, como Rio do Campo, como Leoberto Leal, enfim, tentando formar diretórios municipais. Daqui a pouco houve a fusão do PP ao PMDB e, com a maior naturalidade, evidentemente, encaixei-me dentro do programa, dentro dos princípios do PMDB. Em 82 fui candidato pela primeira vez e não parou mais. A deputado estadual. Deputado estadual, 82, 86 e 90. Quantos mil votos fez, deputado? Na primeira, 19.800 votos. Voto para Chuchu, à época, realmente. Eu disputei com... Você já morava em Ibirama? Eu morava em Ibirama, mas trabalhava... Caí lá, porque aí eu era professor na Unidade. Na Unidade, na FEDAV, na época. Na FEDAV, isso. E... Então, filiei-me, participei dessas 3 eleições para estadual, com votos crescentes, 19.800, depois 21.300 e pouco, depois 23.000 e... Essas foram as minhas votações para estadual, que eram, na oportunidade, muitos votos. Fazer 20 mil votos para deputado estadual era muita coisa à época, não é? Depois fui para a federal, na primeira 47 mil, na segunda 56 mil, na terceira 75 mil e na quarta 112 mil votos. Quase 112 mil votos, é verdade. Então foi crescente. Esta agora, que seria a quinta, se eu tivesse ido, com certeza, eu teria disputado na casa dos 150 mil votos, né? Porque realmente vivo o auge da minha carreira política, mesmo não tendo sido candidato, mas vivo o auge da carreira política. É o momento do pico. É o momento do pico, sabe? Graças à generosidade da gente do Alto Vale do Itajaí, do Vale do Itajaí, que tem acreditado na gente. Claro, sou um homem que trabalha, um homem que tem empenhado, toda a sua vida num projeto de vida, que eu coloco desde a minha primeira candidatura, na expressão serviço e servir. Tanto é que o meu cartão de Natal chegará também para vocês, estamos eu recebo todos os anos. A partir de amanhã, estarão sendo colocados no correio. O cartão de Natal vem realmente reafirmando uma comemoração de 30 anos de pé na estrada, de 30 anos de lealdade ao projeto Serviço e Servir, que realmente foi a grande diretriz da minha vida enquanto chefe de família, enquanto cristão, enquanto profissional na área da educação, enquanto homem público. Serviço e Servir. E acho que escolhi bem esse projeto de vida, porque eu tenho sido muito leal ao projeto de vida. E nesse Serviço e Servir, e com esse espírito de serviço e de servir, deu para fazer tanta coisa, deu para sentir tantos momentos de alegria, não por ter conseguido, mas por ter amenizado, ter resolvido problemas, por ter encaminhado para soluções, não é verdade? Através do atendimento a reivindicações lídimas da nossa gente, de Rio do Sul, do Alto Vale do Itajaí, do Vale do Itajaí como um todo. E realmente isso é que nos proporciona muitas felicidades, nos faz dizer, olha, Paizão do céu, valeu a pena pela oportunidade que me desse. Eu procurei fazer jus aos instrumentos que recebi. Eu sou muito defensor, eu sou fã da parábola, entre outras, a parábola dos talentos, até porque sei que cada um de nós vai ser cobrado de acordo com o que me foi disponibilizado, não é verdade? Se tive tantas oportunidades, evidentemente, eu teria que prestar contas com muito mais juros do que pessoas que não tiveram tantas oportunidades como eu tive. Levei isso sempre assim muito a sério, né? Procurei justificar os meus mandatos e fazer com que, distante de procedimentos que pudessem ter a condenação do eleitorado, mantendo conduta, ética, etc., e me dedicando ao trabalho, com os compromissos que assumi sempre em cada eleição, achei que eu podia ser um instrumento mais eficaz na transformação da vida da minha região, do meu estado, na verdade.
Primeira sua eleição, que você fez 19 mil votos para deputado estadual, quem foi o governador naquela oportunidade? Foi Esperidião, a mim, eleito governador. 82. Isto, que disputou com o Jairson Barreto. O Jairson Barreto. Aquela eleição nós perdemos no tapetão. Que foi uma eleição muito disputada, né? Foi disputada. Mas foi desviado o voto também? Não temos dúvida até hoje. Mesmo? Aquele tempo se desviava, hoje não dá mais. Porque era tudo no papel, na caneta, no papel. Né? Imagina, perdemos, não é, por menos de... 11 mil votos? Né? Isso, mas como o Estado tinha quase 10 mil urnas, se em cada urna tivesse dado meio voto a mais... voto, meio voto... Isso era tão fácil, né? Tanto é que eu, como deputado, nas primeiras eleições, até porque eu não tinha uma trajetória, eu não era tão conhecido, então em alguns municípios, né, se pegou debaixo da pilha de alguns amigos, que não vou, me permite, Neri, não citar nomes, mas eu inclusive tive que, na primeira eleição, procurar o juiz de direito aqui de Rio do Sul, dizer, doutor, por favor, eu tenho certeza de que naquela pilha, fulano de tal, tem uma opção de votos, meu, foram contar, tinham se desviado 20 e tantos votos só numa pilha, imagina. Imagina mas claro, né? Era uma política de fortalecer os candidatos que já, não é, os do município, enfim. Que já estavam numa carreira mais na frente. Mais na frente. Mas isso acontecia. Agora, o amigo imagina, se numa única pilha, dentro de uma urna, se conseguiu 20 e poucos, né, que depois foram considerados. Imagina para governador. Agora, para governador, se fosse só, a diferença já tinha sido de 20 e poucos mil. Né? O deputado João, já que falamos dessas duas figuras, que são dois políticos que... Jairson Barreto teve uma trajetória fantástica, foi senador da República. Empolgava. Tinha um discurso muito forte, muito... O Jairson Barreto me lembra muito o estimado que está lá em cima, o Dr. Nódio Pericete. Sim. Mais ou menos daquela trajetória assim, a veia engrossava e o pau comia. É verdade, João, aquilo não tinha. E disputava com um cara que era jovem, o Esperidião jovem, na época acho que usava barba ainda, né? Usava ainda barba. Usava, né? Barba. Isso, recém-saído da universidade também. Que o Esperidião era uma cria na época de Jorge Bornhaus, era isso? Sim. Né? Sim. Né? Né? Como é que era essa disputa entre esses dois candidatos que naquela... Não, era a época também o Esperidião, não acompanhei muito de perto, porque também nunca estive junto, na verdade, né? Claro. Partidariamente. Mas como eu fui colega de universidade do Esperidião, mesmo ele indo 2 turmas à minha frente, certo? Ele fez o segundo ano quando eu entrei no primeiro ano da Escola Superior de Administração e Gerência, a ESAG. Na ESAG. E aí fomos colegas, o Esperidião a mim foi secretário de Educação, né, no governo, acho que no governo, não sei se do Colombo, não é do ele chegou a ser Colombo Machado de Educação? Foi secretário de Educação, também, foi. Né? Ele era o adjunto ou um dos diretores de administração da Secretaria da Educação, porque ele era estudante, depois bacharel em administração. E houve o impedimento por saúde do secretário, que acabou sendo afastado. Aí ele assumiu. Ele assumiu a Secretaria da Educação. Então eu conhecia daí, porque eu era da educação. Eu já era professor concursado do Estado e lecionava em colégios de Florianópolis. Mas havia, evidentemente, por parte do Esperidião a mim, uma liderança que era muito grande, e havia também um pouco mais de subordinação aos seus líderes maiores, na verdade. Depois essa liderança cresceu muito e ele não só escreveu a sua própria trajetória, mas também separou-se desse grupo que o apoiou, enfim. O que é acontecido aí na política, evidente, também não vai aqui nenhuma crítica, claro. Mas é assim que eu conheci o Esperidião. E o Jairson Barreto? Jairson Barreto conheci na campanha de 82, com essa vibração que o amigo há pouco colocava, realmente, muito bom de discurso, mas que daqui a pouco foi uma baita decepção, porque juntou-se com o nosso adversário. É verdade. Certo? Da frente, em 85, juntou-se na eleição da capital. Né? Isto, na eleição da capital, juntou, não é? E aí formaram uma frente lá, ele saiu do PMDB e foi para o PDT, não é? E até hoje é uma figura que se respeita, prestou serviços, empolgou em determinados momentos o PMDB, mas faltou muito aliar ao discurso a prática, não é? A prática. A prática. E aí
ficou mais na linha do discurso, que vibrava e tudo mais. E no seu segundo mandato já, na sua reeleição para deputado, quem era o governador? Governador foi Pedro Ivo Campos, né, que foi a Cacildo era o vice. Cacildo vice, não é? Depois, na terceira, foi, não é? Na minha terceira eleição, foi então o governador, o Kleino Bing. O Kleino Bing, que ganhou do Paulo Afonso, que foi candidato com a morte do Luiz Henrique, ainda não tinha. Desculpa, o Luiz Henrique, não é? Que Deus lhe dê muitos anos de vida. Mas com a morte do Pedro Ivo, o partido ficou meio acéfalo de candidatura. Não havia possibilidade de reeleição. O Cacildo não podia ser candidato à reeleição porque teve que assumir, não é? Com a morte, ficou um ano governador, de fato, não é? Não houve. O Luiz Henrique, à época, não se empolgou para... Eu acho que nem estava maduro, né, preparado para ser o candidato a governador. Paulo Afonso, então, foi. Não conseguiu se eleger, mas conseguiu se habilitar para 94, quando então foi eleito. Que ganhou da Ângela Min. Isto. Pedro Ivo Campos foi um belo exemplo na política? Foi. Foi o cara? Foi o cara austero, companheiro. Não deixava o companheiro a pé. Ele era um homem que sofria, não é, problema de circulação muito grave, que levou a perder os dedos. Tinha vários dedos no pé, diabetes, não é? E que provocava esse problema de circulação no sangue, sobretudo nos membros, não é? E o Luiz Henrique tinha, além de problema num dos dedos, mas o Luiz Henrique, o Pedro Ivo, não é? O Pedro Ivo tinha um problema nos pés, né? Alguns dedos já não estavam mais completos, por causa dessa doença que faz com que paralise o órgão. Você perde a sensibilidade. Né? Isto, não é, o sangue não circulasse mais, enfim. E sofreu bastante. Na última vez que vi o Pedro Ivo foi lá no Palácio Residencial, onde fomos tratar de algumas questões relativas a Ibirama, e ele me fez algumas recomendações, parece que estava adivinhando que ia falecer. Eu era considerado daqueles amigos que o Luiz Henrique, que o Pedro Ivo confiava muito, né? Sempre fui um deputado da sua extrema confiança, e ele fez, a essa altura, um jantar na sua casa e convidou uns 20 amigos, os figurões, mas também me convidou dizendo, aqui estão, entre os amigos que eu tenho, aqueles que eu tenho muita consideração, e eu fiquei muito honrado porque eu estava ali, sabia que se eu estava ali é porque realmente merecia, por parte do Luiz Henrique, alguma consideração, alguma distinção por alguma coisa. Né? O tenho realmente do conceito Luiz Henrique, né? do Pedro Ivo. Eu tenho no conceito de um dos homens mais probos, certo? De um dos companheiros que ele não tinha projeto pessoal, o projeto dele era o partido, não é isso que é bom, que falta em tantos políticos, né? Esse conceito de que o partido está acima dos nossos interesses pessoais, não é? E o Pedro Ivo realmente tinha esse conceito de partido, ele tinha essa posição partidária, foi assim um privilégio. E era um muito correto, né? Muito correto, sim. O Pedro Ivo, um homem que não admitia, certo, que alguém procedesse voluntariamente de má fé. Não tinha. Até perdoava quem, por algum motivo, falhou, né, tentando acertar. Mas a pessoa agir deliberadamente de maneira errada ou com atitudes improbas sob o aspecto da honestidade, da transparência, não tinha espaço com o Pedro Ivo. Estimado deputado, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e vamos voltar na sequência, porque nós temos muito conversar contigo sobre muitas coisas. Você fez muita coisa boa. E muita coisa boa para Santa Catarina e coisa boa para o Brasil. Obrigado. E você tem que detalhar isso, porque essa é uma história bonita. E esse programa é um programa para realmente nós falarmos da trajetória política do nosso estimado João Batista Matos. Obrigado. Voltamos já. Voltamos sim, Neri.